Graça e paz, queridos, graça e paz da parte de Deus. Não sei se boa noite ou bom dia, já passou de meia-noite, bom dia, mas ainda é noite, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, levando a palavra da parte de Deus para você, para o seu coração. Quero agradecer a Deus a vida do pastor Joelson, que confiou na gente e nos deu a oportunidade de dar essa palavra. E agradecer também ao pastor Natanael pelo socorro na hora de gravar o vídeo, a dificuldade dele nos ajudou, Deus abençoe. E agora a responsabilidade, né? Dar uma palavra hoje, depois da palavra do pastor Natanael ontem, que foi um decreto para nossas vidas. Mas vamos lá na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, texto bem conhecido nosso, que fala sobre o filho pródigo. E eu queria fazer um convite à reflexão de algumas atitudes que esse jovem fez para a gente aprender com ele. Amém? O texto nos diz a parábola do filho pródigo. E hoje eu queria fazer com você o seguinte: ter esse nome aí da parábola do filho pródigo e faça um convite à autorresponsabilidade. Por quê? Vamos ver. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Vamos orar? Pai de imensa bondade, nós te damos graças pelo privilégio de poder ser chamado filho teu. Nós te damos graça pela bênção que é ter essa palavra em nossas mãos e poder refletir sobre ela. Agradecemos por este canal, Pai, que se abriu para a pregação da tua palavra, para que o teu nome seja difundido. Pai, eu peço em nome de Jesus que tu cale o pastor para que nós ouçamos a voz do Senhor. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois é, queridos, o texto é bem conhecido nosso, o texto do filho pródigo, mas o convite à autorresponsabilidade é porque desde Adão, desde quando Adão pecou e Deus questionou a ele, na hora que Deus o questionou, Adão disse: a mulher que tu me desse, me deu e eu comi, por isso eu pequei. Foi muito fácil Adão colocar a culpa em Eva, colocar a culpa em Deus e só não colocar a culpa nele. E essa tendência do ser humano de colocar a culpa nos outros, de se eximir da responsabilidade querendo botar a culpa nos outros. E a autorresponsabilidade nos chama a olhar para nós. O que foi que eu fiz? Eu tenho culpa nisso, eu tenho que olhar o que eu e assumir pelo que eu fiz e deixar de querer botar a culpa nos outros. E vejam que interessante nesse texto, quando o jovem ele chega para o pai, pede, dá-me a parte da minha fazenda, e o pai repartiu, e interessante a partir do versículo 13 ele diz: poucos dias depois, ajuntando tudo, quem ajuntou tudo? O jovem, partiu, ajuntando, partiu são verbos, são atitudes tomadas pelo jovem, para uma terra longínqua e ali desperdiçou. Quem desperdiçou? O jovem, a sua fazenda vivendo dissolutamente, vivendo de todo jeito. E havendo ele, claro, gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou o jovem a padecer, o jovem, necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja só que a atitude foi do jovem, ele escolheu sair de casa, ele escolheu ir embora para a terra longínqua, ele escolheu gastar tudo o que ele tinha. Na hora de gastar, na hora do bem bom, aparece muita gente. Na hora que falta, aí é que se mostra quem são os verdadeiros amigos. Nessa condição, ele foi embora, estava lá, e veja só, depois de ter tomado toda a responsabilidade, o texto nos diz que, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Veja só, ele caindo em si, porque só cai em si quem está fora de si, ele caiu em si e reconheceu.
O erro foi dele. Ora, os pais dele têm, os empregados do meu pai têm e eu não tenho mais. Ele reconheceu que ele deixou tudo, deixou bem bom, deixou o melhor da casa do pai para ir atrás da diversão dele e se deu mal. Então veja só, a primeira coisa a fazer é reconhecer. Nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Nós não somos perfeitos. Não existe de você perfeição. Você não é perfeito. Deus sabe tanto que você não é perfeito que ele escreveu João 1:9, 1 João 9 para mim e para você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a primeira coisa a fazer é reconhecer. E ele reconheceu que estava errado. Quando ele reconheceu e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura e eu padeço de fome, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Primeiro reconheceu, depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que fez, triste, disse que não queria ser nem tratado como filho, queria ser tratado como um empregado. Então, ele primeiro reconheceu, depois ele se arrependeu e terceiro, diz o texto, e levantando-se foi. Ele tomou uma atitude. Não adianta você só reconhecer, não adianta você só se arrepender, mas você tem que tomar uma atitude em direção ao Pai. E ele tomou, e ele disse, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele fez a parte dele. Ele reconheceu o erro. Ele arrependeu-se e tomou atitude. Ele foi. E o texto nos diz que mais o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamo-nos e nos alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queridos, o filho fez a parte dele. Ele reconheceu, ele se arrependeu e ele foi. Ele tomou uma atitude. Então, o que ele tinha que fazer, ele fez. E foi ao pai. Quando ele chegou ao pai, crendo que ia ser tratado como empregado, como mais um na fazenda, aí veio a diferença. E a diferença que eu quero falar para você nessa noite, quando você reconhecer, quando você se tocar de que foi você que fez, que isso não é feio, pelo contrário, isso é bonito. Você admitir, você pedir perdão, porque pedir perdão não é para os que são coitadinhos, pedir perdão é para os que são inteligentes. Porque quando acaba o Pai Nosso, está lá, porque se perdoardes aos homens as nossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará a vós. E a gente tem que deixar de... foi ele que fez, e ir lá e tomar uma atitude, como o filho aqui fez. E veja o que acontece quando a gente toma uma atitude em direção a Deus e reconhece aquilo que a gente fez. Mas o pai disse trazer depressa a melhor roupa. Por quê? Porque a roupa dele estava surrada, estava velhinha. Aquela não era a roupa do filho de um pai que tem condições. A mesma coisa, você pode estar meio triste, meio cabisbaixo, preocupado com o que está acontecendo. Ei, você tem pai. E o seu pai está te esperando de braços abertos. E ele disse trazer a melhor roupa e o vestiu. Depois que o vestiu, ele disse ponde-lhe um anel no dedo. Anel significava honra. Quando José do Egito, ele chegou perto de Faraó, Faraó disse, agora tu és o segundo, depois de mim tu manda em tudo, e lhe deu o anel de autoridade. Porque quando ele fizesse os editos, ele colocaria o anel ali, a marca do anel, e todos saberiam que foi o Faraó que mandou. A autoridade estava sobre a vida de José. Nessa hora ele deu o anel para o filho, dando autoridade, dando a ele um reconhecimento com o filho. Depois ele colocou as sandálias nos pés. Por que a sandália nos pés? Porque só quem andava descalço eram os escravos. E ele não era mais escravo. Na hora que ele reconheceu que ele voltou
o pai lhe colocou sandália nos pés, sandália da honra de ser considerado filho de novo. E por último, ele diz: e trazei o bezerro cevado. Não é um bezerro cevado, é o bezerro cevado. Ou seja, ele já estava cevando um bezerro para quando aquele filho chegasse, ele fazer uma festa. Assim como Deus continua hoje te esperando para fazer uma festa. Talvez você seja cristão e esteja escutando essa mensagem e não tenha saído da igreja, mas estava afastado dentro do templo, estava distante de Deus, não estava buscando como deveria, não estava se entregando como deveria, e Deus permitiu uma pandemia. Eu tenho dito que essa pandemia ela tem sido usada por Deus para nos aproximar de quem nós mais amamos, de Deus e da nossa família. Deus e a nossa família é o que mais importa, na hora que a gente mais precisa, é com quem a gente pode contar. É com a nossa família e com Deus. Então tem muita gente agora aproveitando, voltando a fazer culto doméstico, voltando a buscar a presença de Deus, a ter mais intimidade com Deus, a buscar a presença dele. Enquanto o mundo quer que termine, Deus quer conserto. Deus quer que o povo se junte a ele. Ontem eu conversando com um colega que teve essa Covid e ele disse que quando estava no hospital ele via um buraco e muita gente caindo. E nós conversávamos sobre isso, sobre as muitas pessoas que estão morrendo sem Deus, porque muitos de nós não falamos quando deveria para os amigos. Essas pessoas não morreram sem Deus, estão indo para lá e nós estamos fazendo o quê? E ele disse que viu uma grande luz e que se aproximou dessa luz e foi quando ele teve paz para dormir. E hoje a gente pode dizer que a gente pode se aproximar de Jesus. Ainda há tempo. Você pode ter saído de perto de Deus, você pode ter deixado de ter aquela comunhão que tinha, mas hoje Deus continua te chamando. E o convite da autorresponsabilidade é isso. Reconheça, tome uma atitude, vá lá em direção a Deus. Deus continua com a veste para te dar, com o anel para colocar no teu dedo, com as sandálias para te dar e o bezerro cevado para fazer a festa. Então, reconheça, não coloque a culpa em ninguém, puxe a responsabilidade para você. Se você estava lendo a Bíblia mais depois que começou a pandemia, leia mais ainda. Se você já orava, ore um pouco mais. Faça algo em direção a Deus e deixe que Deus faça algo em direção a você. Deus está no controle de tudo. O querer e o efetuar está nas mãos dele. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão dele. Então descansa. Eu vi, só quem tem medo é quem não sabe o pai que tem. Eu vi de uma criança que estava para embarcar na sala de embarque do aeroporto e ela estava ali pintando e as pessoas olhando para ele e ele estava sozinho, era um chamado menor desacompanhado, né? Eles têm prioridade de embarcar no voo. E quando ele embarcou, ele sentou, o avião começou o voo e daqui a pouco começaram turbulências fortes e todo mundo apavorado, com medo, e ela ali pintando. Baixou a cadeira ali onde a gente lancha e ficou pintando. E uma senhora olhou para ele e disse: "Você não está com medo?" E ele olhou para aquela senhora bem calmamente e disse: "O meu pai é o piloto." Você não pode esquecer disso. O seu pai é o piloto. O seu pai está no controle de tudo. O seu pai está cuidando de você. Aquieta o teu coração. Descansa. Confia. A palavra nos diz: eu é que sei os planos que eu tenho para ti. São planos de paz. Né? Mateus diz que se nós, sendo maus, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer sempre nos abençoar. Lembre-se, não há Deus como tu, que trabalha para aqueles que nele esperam. Descanse, confie, faça a sua parte e pode ter certeza que Deus vai fazer a dele. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha uma noite de paz, uma noite de vitória, cheia da presença de Deus e sabendo que Deus tem cuidado de nós. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.